Na vastidão da savana africana, onde o horizonte se estende até onde os olhos podem ver, pequenos guerreiros travam uma batalha diária pela sobrevivência. Estes guerreiros não são os grandes predadores que todos conhecem, mas sim os pequenos mamíferos, aves e insetos que, em sua fragilidade, demonstram uma resiliência admirável. A savana, com suas gramíneas ondulantes e árvores esparsas, é um palco de desafios constantes, onde cada dia traz novas adversidades e oportunidades. Os pequenos guerreiros, como os servais, os suricatos e os pássaros tecelões, formam sociedades complexas e interdependentes. Os suricatos, por exemplo, vivem em grupos familiares coesos, conhecidos como clãs. Esses clãs são formados por várias gerações, onde os mais velhos ensinam os mais jovens a importância da vigilância e da cooperação. A dinâmica social é fundamental para a sobrevivência. Enquanto alguns membros do clã ficam de guarda, observando o horizonte em busca de predadores, outros se dedicam à busca de alimento. Essa divisão de tarefas não apenas aumenta as chances de sobrevivência, mas também fortalece os laços entre os membros do grupo. A comunicação entre os suricatos é sofisticada. Eles emitem uma variedade de vocalizações, que vão desde alarmes agudos, que alertam sobre a presença de predadores, até chamadas suaves, que indicam a proximidade de alimento. Essa habilidade de comunicação é vital, pois permite que o grupo reaja rapidamente a qualquer ameaça. Quando um predador, como uma águia ou um chacal, se aproxima, os suricatos emitem um chamado de alerta que ecoa pela savana, fazendo com que todos se escondam em suas tocas, cavadas com precisão nas areias quentes. Mas a sobrevivência na savana não se limita apenas à habilidade de se esconder. Os pequenos guerreiros também são mestres na arte da caça. Os servais, com suas longas pernas e orelhas atentas, são caçadores astutos. Eles se especializam na captura de pequenos roedores e aves, utilizando uma técnica de emboscada. Com um salto ágil e preciso, eles conseguem surpreender suas presas, muitas vezes em um único movimento. A estratégia de caça dos servais é um exemplo de como a adaptação ao ambiente é crucial. Eles caçam em campos abertos, onde sua visão aguçada e velocidade podem ser utilizadas ao máximo. Além disso, a interação entre diferentes espécies é uma característica marcante da savana. Enquanto os servais caçam, os pássaros tecelões desempenham um papel diferente, mas igualmente importante. Esses pássaros, com seus ninhos intricadamente construídos, ajudam na polinização das plantas ao se alimentarem de néctar. A presença dos pássaros também beneficia os suricatos, pois eles alertam sobre a presença de predadores. Essa relação simbiótica é um exemplo perfeito de como a vida na savana é interconectada, onde cada espécie, por menor que seja, desempenha um papel vital no ecossistema. Outro pequeno guerreiro que merece destaque é o rato toupeira pelado, uma criatura que vive em colônias subterrâneas. Esses roedores são conhecidos por sua habilidade em escavar e criar complexos sistemas de túneis. A vida subterrânea oferece proteção contra predadores e também um ambiente controlado, onde a temperatura é mais amena. Os ratos toupeira pelados são notáveis não apenas por sua adaptabilidade, mas também por sua estrutura social. Eles vivem em colônias matriarcais, onde uma fêmea dominante lidera o grupo. Essa organização social permite uma divisão clara de tarefas, com algumas fêmeas encarregadas de cuidar dos filhotes, enquanto outras se dedicam a forrageamento e à escavação. A busca por alimento é uma constante na vida dos pequenos guerreiros. A savana, embora rica em biodiversidade, também enfrenta períodos de seca e escassez. Durante esses momentos, a adaptação se torna crucial. Os pequenos guerreiros desenvolvem estratégias de armazenamento, como os esquilos que enterram no solo as nozes e sementes para o inverno. Essa habilidade de prever a escassez e agir de acordo é uma demonstração de inteligência e sobrevivência. À medida que o sol se põe sobre a savana, o cenário muda. A escuridão traz novos desafios, mas também novas oportunidades. Os pequenos guerreiros que se adaptaram ao ambiente noturno, como os pequenos felinos e os morcegos, aproveitam a escuridão para caçar. Esses predadores noturnos têm sentidos aguçados que os ajudam a navegar e a caçar em um mundo onde a visão é limitada. A vida noturna na savana é uma dança delicada entre predadores e presas, onde a sobrevivência depende da astúcia e da rapidez. Os laços sociais entre os pequenos guerreiros não se limitam apenas à sobrevivência.
Eles também incluem momentos de brincadeira e socialização. Os filhotes de suricatos, por exemplo, passam horas brincando uns com os outros, aprendendo habilidades essenciais para a vida adulta. Essas interações não apenas fortalecem os laços familiares, mas também ajudam a desenvolver a confiança e a cooperação entre os membros do grupo. A savana africana é, portanto, um microcosmo de luta, adaptação e resiliência. Os pequenos guerreiros, com suas estratégias de sobrevivência e laços sociais, nos ensinam sobre a importância da colaboração e da adaptação em um mundo em constante mudança. A vida na savana é um testemunho da força da natureza, onde cada criatura, por menor que seja, desempenha um papel vital na tapeçaria da vida. E assim, sob o vasto céu africano, os pequenos guerreiros continuam sua luta diária, desafiando as adversidades e prosperando em um ambiente que, embora implacável, é também repleto de beleza e interconexão. Camuflagem e estratégias de fuga. A arte de desaparecer na savana. Na vastidão dourada da savana africana, onde cada amanhecer traz promessas de vida e morte, os grandes predadores dominam as manchetes da natureza. Leões, leopardos e hienas monopolizam a atenção com sua força, velocidade e astúcia. No entanto, longe dos holofotes, uma guerra silenciosa é travada entre os pequenos. Animais discretos, ágeis e muitas vezes invisíveis. Eles são os verdadeiros mestres da sobrevivência. E seu trunfo mais precioso é a arte da camuflagem. O fantasma do solo, o lagarto da areia. Sob o calor escaldante do meio-dia, quando até os leões procuram sombra, um minúsculo lagarto da areia move-se quase imperceptivelmente sobre o solo quente. Ele possui escamas em tons de bege e marrom, tão perfeitamente ajustadas ao ambiente que mesmo os olhos aguçados de uma águia têm dificuldade para detectá-lo. Mas seu segredo vai além da cor. O lagarto aprende a movimentar-se de forma irregular, imitando as sombras dançantes das folhas secas ao vento. Quando ameaçado, ele congela completamente, tornando-se parte da paisagem. Se necessário, enterra-se em segundos sob a areia fina, deixando apenas olhos e narinas expostos. O pequeno ilusionista. O grilo folha à noite, os sons da savana mudam. Os rugidos se calam e um coro de insetos ganha protagonismo. Entre eles, o grilo folha repousa em uma moita de capim seco. Suas asas verdes têm veios que imitam folhas com perfeição. Até mesmo manchas de fungos fazem parte do disfarce. Mas o verdadeiro truque está no teatro. Quando detecta um predador, o grilo solta uma perna, uma tática chamada autotomia, e salta em zigue-zague para confundir seu perseguidor. A perna deixada para trás continua se debatendo, distraindo o inimigo por segundos preciosos. É o suficiente para que o grilo desapareça na escuridão. O desaparecido das alturas. O camaleão de Jackson. Em meio às árvores retorcidas de acácia, um camaleão de Jackson observa o mundo com olhos que se movem independentemente. Com sua pele capaz de mudar de cor, ele não apenas imita o tom do galho onde repousa, mas também ajusta sua temperatura corporal, evitando alertar predadores com a emissão de calor. Sua fuga, porém, é passiva. O camaleão aposta no invisível. Seus movimentos são lentos, hipnóticos, quase como se balançasse com o vento. O predador, impaciente, muitas vezes desiste antes mesmo de percebê-lo. Para o camaleão, a paciência é a melhor armadura. Fugitivos do subsolo. Os roedores da savana. Os pequenos roedores, como o rato da grama, são presas preferenciais de muitos caçadores noturnos. Para sobreviver, eles desenvolveram estratégias em grupo. Ao menor ruído suspeito, todos congelam. A grama alta e suas pelagens rajadas fazem o resto. Viram sombras entre sombras. Mas a fuga organizada é a arma mais eficaz. Um sentinela assobia discretamente, e os ratos somem em tocas previamente escavadas, interligadas como labirintos. Alguns até criam saídas falsas para enganar predadores que os seguem. É uma coreografia milenar, ensaiada à exaustão. A invenção da morte. A aranha fingidora. Em uma casca seca, repousa uma aranha que parece morta. Suas patas estão esticadas e o corpo encolhido. Um predador curioso se aproxima, mas ao notar a ausência de movimento e cheiro, perde o interesse. Só quando a noite cai, a aranha ressuscita e volta à ativa. Esse comportamento,
conhecido como tanatose, é uma das mais ousadas estratégias da natureza. Fingir a morte exige controle absoluto do corpo e da sorte, pois nem todos os predadores se enganam por muito tempo. O caçador vira isca, o pássaro distração. Nem sempre a camuflagem se trata de esconder-se. Às vezes, enganar é mais eficaz. A ave chamada plover é um exemplo. Quando um predador se aproxima de seu ninho camuflado, ela se exibe com uma asa quebrada, fingindo estar ferida. Atraído pela presa fácil, o inimigo a segue. Quando estão longe dos ovos, a ave bate asas e some entre as árvores. Seus filhotes seguem escondidos, invisíveis no chão poeirento. Um balé de sobrevivência. Cada criatura pequena da savana é um bailarino nesse teatro perigoso. Sem a força dos elefantes ou a velocidade dos guepardos, confiam na inteligência, na adaptação e na arte do engano. Em cada folha, pedra ou grão de areia, pode haver um guerreiro escondido, esperando, observando, sobrevivendo. É uma guerra onde vencer não significa dominar, mas resistir. Um jogo onde o prêmio não é o topo da cadeia alimentar, mas a chance de ver o próximo nascer do sol. E nesse palco dourado da savana, os pequenos guerreiros seguem dançando, invisíveis, mas invencíveis. Pequenos, mas perigosos. A letalidade silenciosa da savana. Na savana africana, o perigo nem sempre chega com garras afiadas, rugidos estrondosos ou patas pesadas. Às vezes, ele rasteja silenciosamente entre as pedras, vibra nas asas de um inseto ou se esconde sob uma folha aparentemente inofensiva. São criaturas minúsculas, muitas vezes ignoradas à primeira vista, mas que carregam em si um arsenal mortal. São os pequenos guerreiros letais, discretos, eficientes e absolutamente fascinantes. O escorpião da areia, um guerreiro venenoso. Nas regiões mais áridas da savana, onde o chão parece ferver e a vegetação é escassa, vive o escorpião de cauda gorda. Com apenas alguns centímetros de comprimento, esse pequeno aracnídeo é um dos animais mais temidos por quem conhece seu poder. Durante o dia, ele se enterra parcialmente na areia para escapar do calor. À noite, emerge como um caçador paciente. Sua visão é limitada, mas seus sensores nos pedipalpos detectam a menor vibração no solo. Quando uma presa, geralmente um inseto, se aproxima, o escorpião ataca com precisão cirúrgica, usando seu ferrão curvo para injetar um veneno neurotóxico que paralisa em segundos. Embora raramente ataque humanos, seu veneno pode ser fatal para presas do seu tamanho. Ele é a prova de que o tamanho do predador nada diz sobre o tamanho do estrago que ele pode causar. A aranha de folha. Silêncio, teia e morte pendurada entre galhos retorcidos, quase invisível, está uma das mais engenhosas caçadoras da savana, a aranha de folha. Seu corpo achatado e marrom se confunde com folhas secas, tornando-a uma armadilha viva. Essa aranha não constrói teias elaboradas. Em vez disso, cria pequenos ninhos triangulares, onde espera pacientemente por horas ou até dias. Quando um inseto entra em sua armadilha, ela não hesita. Aplica uma mordida venenosa que imobiliza quase instantaneamente. O veneno dessa aranha, embora inofensivo para humanos, age como ácido para suas presas, começando a digestão ainda dentro do corpo. Um banquete líquido, preparado com precisão científica. A rã de unha. Um sopro mortal. Poucos imaginam que um animal tão pequeno quanto a rã de unha possa representar algum perigo. Mas essa minúscula criatura guarda em sua pele um dos venenos mais potentes do reino animal, a batracotoxina. Ela não usa o veneno para caçar, mas como defesa. Qualquer predador que a morde sente imediatamente os efeitos: paralisia muscular, náusea intensa e, em alguns casos, a morte. O simples contato com a pele da rã pode causar reações severas. Curiosamente, essa toxina não é produzida pela própria rã, mas adquirida de seu alimento: formigas e besouros venenosos. Ela armazena o veneno em glândulas especializadas, transformando-se num pequeno tanque biológico ambulante. A vespa predadora, a caçadora do subsolo, no subsolo da savana, onde a luz do sol nunca alcança, uma luta épica acontece. A protagonista, uma vespa solitária, de aparência frágil, mas com um comportamento implacável. Essa vespa caça aranhas muito maiores que ela.
Quando localiza sua presa, aplica uma ferroada precisa que não a mata, mas a paralisa. Em seguida, carrega a aranha viva até seu ninho e deposita um único ovo sobre ela. Quando a larva eclode, se alimenta da aranha ainda viva, começando pelas partes menos vitais para mantê-la fresca por mais tempo. É uma tática fria e calculista, um exemplo cruel da eficiência evolutiva que esses pequenos guerreiros desenvolveram ao longo de milhões de anos. A formiga matadora, força em miniatura. Em colônias com milhares de indivíduos, as formigas cortadeiras da savana representam uma força coletiva praticamente imparável. Com mandíbulas afiadas como navalhas e uma estrutura social militarizada, essas pequenas criaturas são capazes de derrubar insetos, pequenos répteis e até filhotes de aves que se aventuram perto demais de seu território. Mas o perigo não está apenas no número. Algumas espécies liberam ácido fórmico em grande quantidade, uma substância que corrói tecidos e serve como uma arma química contra inimigos. Se atacadas, as formigas se tornam um exército organizado, sacrificando-se sem hesitação para proteger a colônia. A lagarta do fogo, beleza que mata. Nas folhas das acácias, esconde-se um ser hipnotizante. Com cores vibrantes e pelos sedosos, a lagarta do fogo atrai a atenção. Mas quem se aproxima demais, aprende da pior maneira. Seus pelos, na verdade, são espinhos ocos, conectados a glândulas venenosas. Ao menor toque, os espinhos se quebram e injetam toxinas que causam dor intensa, queimaduras na pele e, em casos extremos, reações alérgicas severas. Predadores inexperientes aprendem rápido a evitá-la. E assim, a lagarta desfila livremente pelas folhas com a confiança de quem sabe que beleza, às vezes, também fere. Letalidade disfarçada. Esses pequenos guerreiros não rugem, não correm a 100 km/h, nem derrubam árvores com o corpo. Eles sobrevivem pela sutileza, pela química, pela precisão. Representam a sofisticação extrema da natureza em sua forma mais compacta. E assim, enquanto os grandes da savana disputam territórios aos olhos de todos, esses minúsculos combatentes continuam sua batalha silenciosa nas sombras, entre galhos, raízes e grãos de areia. Pequenos, sim, mas perigosos como a própria essência da vida selvagem. Desafios atuais e a luta pela sobrevivência. Os pequenos heróis da última fronteira selvagem. Na vastidão dourada da savana africana, onde o horizonte parece não ter fim e os dias se repetem com o mesmo calor abrasador, vive uma legião de criaturas pequenas que sustentam o equilíbrio do ecossistema. Não têm os dentes de um leão nem as presas de um elefante. Não rugem nem fazem tremores com suas passadas. Mas sem elas, a savana silenciaria. Esses pequenos guerreiros, insetos, roedores, répteis e aves menores, lutam diariamente pela vida. E nos tempos de hoje, sua batalha não se limita mais a escapar de predadores. Há novos perigos, invisíveis, constantes, cruéis. O inimigo agora veste muitas máscaras, mudanças climáticas, perda de habitat, pesticidas, queimadas e a silenciosa invasão do mundo humano. E mesmo assim, eles resistem. As chamas e o silêncio. As queimadas da sobrevivência. As chuvas diminuíram. As estações ficaram imprevisíveis. O capim seco, que antes alimentava herbívoros por meses, agora vira lenha em incêndios cada vez mais frequentes. Quando o fogo começa, não há para onde fugir. Os grandes correm, os pássaros voam. Mas os pequenos, formigas, escorpiões, lagartos e roedores morrem em massa. Suas tocas se tornam armadilhas, cozinhando lentamente os corpos escondidos. Os que sobrevivem encontram um cenário devastado, sem alimento, sem abrigo, sem cheiro de casa. Ainda assim, a resiliência surpreende. Algumas espécies desenvolveram instintos para cavar mais fundo. Outras adaptaram seus ciclos reprodutivos, esperando que o calor passe. Mas cada incêndio cobra um preço, e o tempo de recuperação da savana não acompanha o ritmo da destruição. A terra que encolhe, a perda do habitat. Onde antes havia campos abertos e moitas altas, agora há estradas, cercas, plantações. A presença humana avança como uma sombra inescapável. A cada novo vilarejo, pedaços da savana desaparecem. O rato do capim, mestre em construir labirintos subterrâneos, vê seu território ser cortado ao meio. A fêmea da codorna africana perde os locais onde escondia seus ovos.
O camaleão, que dependia de uma árvore específica, encontra apenas postes e lixo. As espécies mais frágeis simplesmente desaparecem, sem espaço, sem alimento, sem refúgio. E com elas, somem também seus predadores naturais. O colapso é silencioso, gradual, como se a savana estivesse esquecendo de si mesma. O veneno invisível, pesticidas e poluentes. As monoculturas que cercam a savana trazem consigo algo ainda mais letal que o desmatamento. Os pesticidas, aplicados indiscriminadamente para proteger lavouras, essas substâncias envenenam o solo, a água e os insetos. As abelhas selvagens, fundamentais para a polinização de plantas nativas, caem em pleno voo. Cupins, essenciais para a fertilização da terra, desaparecem. A cadeia alimentar se fragmenta. Os pássaros que dependiam desses insetos ficam sem comida. O solo perde sua força. O ciclo se rompe. E tudo isso acontece sem sangue, sem barulho, sem alarde. Apenas um silêncio crescente, um vazio progressivo que ameaça a própria base do ecossistema. A guerra química, invasores e espécies estranhas com os humanos, vêm também espécies que não pertencem à savana. Plantas invasoras que sufocam a vegetação nativa. Animais exóticos que predam ou competem com os locais. Um pequeno sapo asiático, resistente e prolífico, toma as poças onde antes habitavam rãs nativas. Um pássaro trazido como pet escapa, se reproduz e começa a caçar insetos locais com mais eficiência que as aves endêmicas. A natureza tem suas regras. E quando uma nova peça entra no tabuleiro, o equilíbrio se quebra. Os pequenos guerreiros, já acostumados a enfrentar predadores nativos, agora se veem diante de inimigos imprevisíveis contra os quais não têm defesas naturais. Mudança climática, a tempestade que nunca termina. A savana sempre foi um ecossistema de extremos, mas o que era cíclico agora se torna caótico. As chuvas atrasam. Quando vêm, chegam em tempestades torrenciais, arrastando ninhos, inundando tocas, matando mais do que nutrem. Alguns animais tentam migrar, mas para onde? Outros tentam se adaptar. O lagarto das rochas muda seus hábitos, caçando à noite para evitar o calor extremo. A coruja anã altera o período de acasalamento para coincidir com o surgimento dos insetos, que agora aparecem em meses erráticos. É uma dança descompassada, onde cada passo em falso pode ser o último. Esperança entre os escombros. Mas nem tudo está perdido. Pequenas reservas naturais têm sido criadas por comunidades locais. Fazendeiros conscientes estão deixando faixas de terra intactas para a fauna nativa. Projetos de conservação ensinam que até os menores têm seu valor, que o desaparecimento de uma única espécie de formiga pode afetar o crescimento das árvores, o comportamento dos predadores e a fertilidade do solo. Cientistas monitoram populações de insetos, constroem abrigos artificiais, reintroduzem espécies. Escolas ensinam às crianças a importância de proteger até mesmo os animais que não voam, não rugem, nem brilham. A luta dos pequenos guerreiros da savana continua. E hoje, ela não é apenas pela sobrevivência em meio aos predadores naturais, mas pela sobrevivência frente a um mundo em transformação. Eles são os primeiros a sentir os sinais de desequilíbrio. E talvez os últimos a nos lembrar de que, na natureza, até o menor dos seres carrega o peso do todo.